Sávia Barreto, direto de Brasília, se juntando aqui a nós. Uma ótima tarde para você, Sávia. Seja muito bem-vinda. Ótima tarde, ótima entrevista, muito importante com o senador Ciro Nogueira. E eu queria que você acompanhasse, Sávia, para a gente trazer tudo isso, né? Essa entrevista, a repercussão dessa entrevista do senador Ciro, uma fala também a respeito do deputado federal Flávio Nogueira. Ele está defendendo que o bloco lá na esplanada dos ministérios, Elivaldo Barbosa, o Centrão possa compor ali junto com o governo Lula, né? Que se aproxime Centrão e o governo Lula. Quando eu falo Centrão, não estou falando do progressista necessariamente, republicanos, né? Mas outros partidos. União Brasil. Há quem diga, a Sávia pode até ver, até pelo resultado, né, Joelson, Sávia, da reforma tributária, que cerca de 20 deputados do PL votaram também na reforma, não revelando assim um alinhamento com o governo do presidente Lula, mas de certa forma uma abertura de conversa, né? E hoje o deputado Flávio Nogueira, que é do Partido dos Trabalhadores, acredita que essa situação já deveria ter sido resolvida. O Centrão cabe e precisa compor a esplanada dos ministérios. Vamos ver o que ele disse. Como o senhor tem visto em Brasília essa movimentação de partidos do Centrão de uma reforma ministerial depois da reforma tributária, você acha que isso vai ser possível? Partidos como Republicanos e o PP podem ocupar espaços na esplanada dos ministérios? Eu acho que pode e como deve. Nós não temos os 308 deputados federais necessários a estar aprovando uma PEC. Se não fosse a ajuda desses partidos, não tinha como nós, da esquerda, juntando PT, PCdoB, PSOL, e outros auxiliares, que são muito importantes nas votações, nós estamos hoje com a reforma tributária, que aquilo foi um ganho da grande habilidade política que tem o Lula. O Lula com o ministro Haddad. O ministro Haddad sai daí como grande vitorioso. E outro sem alarde, né? Conversando nos bastidores, até porque ele que pode ceder, né? E Sávia, você viu aí a fala de Flávio Nogueira, você viu também a fala do senador Ciro sobre como é que o progressista deve se comportar e de Flávio, como o PT deve receber o Centrão. Como é que isso é tratado hoje em Brasília, Sávia? Olha, é tratado com a percepção de que o governo Lula ainda tem outras pautas importantes para aprovar no segundo semestre, tem a continuidade da votação do arcabouço fiscal, tem a reforma tributária no Senado, enfim, é uma série de medidas importantes para o governo, de fato, colocar o projeto que foi aprovado nas urnas realmente e efetivamente em vigor. E para isso precisa de votos. Não tem voto suficiente. Quem tem esses votos? O Centrão. Então o Centrão tem que entrar no governo. É um consenso. Agora não há consenso sobre os espaços, possibilidade de mudanças, como a gente já falou aqui, Joelson, na sexta-feira, no Ministério do Desenvolvimento Social, que tem o ministro Wellington Dias do Piauí, apesar de uma resistência muito grande do próprio PT em manter esse comando com o Wellington Dias, mas há a possibilidade, o nome falado é de André Fufuca, que é um deputado do Progressistas do Maranhão, ou seja, muito ligado, claro, ao senador Ciro Nogueira, mas ligado também ao ministro Flávio Dino. Tem possibilidade de mudança no Ministério dos Esportes, na Caixa Econômica Federal, além do que a gente já comentou no Ministério do Turismo. Então, assim, eles estão mirando muitos espaços importantes. A questão é quanto que o governo Lula, o presidente Lula, está disposto a ceder. O presidente Lula, ele não gosta de agir sob pressão. Então, quando ele é pressionado, ele termina retardando um pouco as decisões, mas decide. Muito bem. Informação, agora vamos mudar um pouco de assunto. Informação agora da coluna Sávia Barreto, falando a respeito de possíveis candidaturas para as eleições de 2024. Analisando um campo de forças, né? A Sávia, e apurando através das fontes, que, aliás, não dormem nem no domingo, não descansam no domingo, né, Sávia? Está lá também registrado na coluna da Sávia. Saiu essa lista que você vai ver aqui agora, daqui a pouco a Sávia comenta. Na tela para você, a lista de possíveis candidaturas. Candidatura de Silvio Mendes pelo União Brasil, possibilidade. Bárbara do Firmino pelo PSDB/Progressistas. Franzé Silva como nome possível do Partido dos Trabalhadores. E obviamente que pode ter aí outros nomes, como é o caso de Chico Lucas, Washington Bandeira, Enzo Samuel ou o próprio Fábio Novo, claro, por esse campo ligado ao governo do Estado. Doutor Pessoa, Republicanos, certo? Ou a possibilidade de Jovar Alencar pelo Republicanos.
e Marco Aurélio Sampaio pelo PSDB, tá? Então são os nomes aí possíveis, PSD. Então são os nomes prováveis. Eu vou colocar assim, são nomes que estão no jogo, né? Independente de que grupo farão parte, incluindo, claro, Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. São os nomes que estão no jogo e aí agora faltam as definições. Eu quero perguntar, sabe, já nesse comecinho de análise para você, por que candidatura separada aí colocada entre Silvio Mendes e Bárbara do Firmino? O próprio senador Ciro disse aqui que os dois estão extremamente entrosados e farão, sim, um campo só, União Brasil, Progressistas, PSDB. Acredito que eles estão no mesmo campo, no campo de oposição, tanto ao Palácio de Karnak quanto ao Palácio da Cidade, ou seja, ao governador Rafael Fonteles, aos candidatos ou candidato da base governista e, claro, também ao prefeito Doutor Pessoa. Agora, se vai ser uma candidatura só, hoje os interlocutores, as pessoas com quem eu converso desse campo enxergam que Silvio Mendes mantém e trabalha pelo nome dele. A estratégia dele é mais discreta, mas efetivamente, mesmo elogiando muito a deputada Bárbara do Firmino, ele não declinou do nome dele, né? Então, os sinais que são dados são de manutenção da pré-candidatura de Silvio Mendes. E da mesma forma, a deputada Bárbara, que até no final de semana esteve com o deputado Júlio Arcoverde, com Joel Rodrigues, outros nomes do Progressistas, mostrando esse alinhamento e que tem o apoio da cúpula do partido. Então, seriam aí, Joelson, duas candidaturas. Lembrando que essa lista eu resolvi fazer justamente ouvindo aí no final de semana muitos presidentes de partidos, deputados, vereadores, e eu tentando entender como é que eles enxergam o cenário hoje. É um cenário muito complexo, como tem muitos personagens, muitos players, como a gente gosta de falar, então é importante a gente condensar e ver quais são as possibilidades. Agora, claro que tudo está aberto a mudanças. E aí, sabe, uma outra questão que eu queria colocar para você. Você coloca candidatos, nome do Partido dos Trabalhadores, que está lá para ser definido, e outros nomes do Palácio de Karnak, nomes ligados ao Palácio de Karnak, que seriam aqui Chico Lucas, Washington Bandeira, e Enzo Samuel. Também tenho ouvido bastante, Joelson, de nomes que fazem parte dessa base do governador Rafael Fonteles. Eles falam, sabe, o candidato do governo é Fábio Novo. Se Fábio Novo não for escolhido, se o escolhido for Franzé Silva, e hoje Franzé Silva tem a maioria no diretório municipal do PT. Então, é o diretório que faz essa escolha e indica o nome do partido, que vai ser, claro, confirmado depois pela Federação PCdoB e PV. Então, se o nome for mesmo de Franzé Silva, há a possibilidade de se lançar outras candidaturas dentro da base, como aconteceu na eleição de 2020. A gente teve Fábio Novo pelo PT, a gente teve outros nomes, próprio Doutor Pessoa pelo MDB, Fábio Abreu, então deputado federal, também disputou. Então, há essa possibilidade. E aí seria, de fato, um nome do Palácio de Karnak. Chico Lucas é sempre muito falado, ele nega, mas o nome que surgiu com força nessas últimas semanas é do secretário de Educação, Washington Bandeira, sem deixar de falar do presidente da Câmara, Enzo Samuel, do PDT, que segue fazendo movimentações e articulações políticas. Então, é um cenário possível. É o mais provável? Não, mas é possível. Muito bem, sabe trazer imagens do encontro que aconteceu agora, que apontam para o caminho de construção de unidade dentro do Partido dos Trabalhadores. Uma unidade que o partido já quer passar desde já, depois de ter tido, né, algumas rusgas públicas aí entre pré-candidatos. Elivaldo Barbosa, registro de agora há pouco com lideranças expoentes aí do PT. Exatamente. Semana passada nós mostramos aqui até a foto que a Sávia nos trouxe da reunião que houve sem os pré-candidatos, sem Franzé e sem Fábio Novo. Hoje, o mesmo grupo, ou seja, eu chamo até de, Joelson, Colégio de Líderes do PT para Teresina. E olha que colégio é esse, né? É o governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias, a ex-governadora Regina Souza e os presidentes do PT no município, Cícero Magalhães, e no estado, João de Deus Souza. E agora a reunião foi com os dois pré-candidatos, Fábio Novo, Franzé Silva, estão ali, ó, juntinho, ombro a ombro. E acima de tudo mostram nesse encontro ocorrido na manhã desta segunda-feira, Paula, de preservar algo que é muito caro para o PT nesse momento, a unidade. Ou seja, garantir que um escolhido terá o apoio do outro e assim não provocará nenhum tipo de cisão no partido. Agora, também foram definidos, segundo os bastidores, Joelson, que esse encontro definiu já
o rito até a escolha do nome que será o nome a ser apresentado pelo PT, primeiro para a federação e depois para os partidos aliados. Aí não significa dizer que o candidato, pronto, está definido. Não, tem um processo ainda para ser vencido na federação e no arco de alianças o qual o PT faz parte. Bom, primeiro, serão realizadas 3 pesquisas até agosto, 3 pesquisas. Segundo, serão ouvidos os vereadores, os deputados estaduais e, naturalmente, o Diretório Municipal, que é o órgão, a instância partidária que efetivamente vai decidir, vai ratificar a decisão, passando também pelo governador Rafael Fonteles e pelo senador e ministro Wellington Dias. Então, esse é o rito. E o que vai pesar até pela quantidade serão as pesquisas. 3. Aí, Paula, unidade construída? Com certeza. E para esse mês de julho deve acontecer algo, um ato que deve unir mais ainda esses petistas. Joelson, a gente apurou e já está lá na manchete do portal Cidade Verde que o presidente Lula tem uma agenda prevista aqui para o Piauí para o dia 28 de julho. Há uma expectativa de que ele venha para a inauguração da nova maternidade Evangelina Rosa. Inclusive, o próprio governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias, nessa mesma agenda, nessa foto que o Elivaldo trouxe aqui para a gente, se reuniram também ali individualmente, os dois, para tratar sobre essa vinda de Lula aqui ao Piauí. Então, é algo que une mais ainda, não é, Elivaldo? Dá uma liga maior ainda nesse grupo aí do PT. Exatamente. Só não tem assim uma união plena porque Fábio Novo e Franzé Silva estão em plena campanha. Hoje, por exemplo, Franzé Silva reuniu pastores de igrejas evangélicas buscando essa adesão, um ato político que mostrou essa integração muito forte de Franzé com evangélicos. Fábio Novo não fica atrás. E quarta-feira receberá a adesão do deputado federal Merlong Solano, que recentemente abriu mão de colocar o nome à disposição do PT, mas também não tinha se posicionado ainda em torno de Franzé ou Fábio Novo. A informação que se tem é que quarta-feira ele vai tornar pública a sua posição favorável ao pré-candidato Fábio Novo. Muito bem.